Vocês já ouviram falar na bomba Tsar? É o maior artefato atômico já explodido, vamos dizer assim, durante a história, né? Não houve outra explosão atômica maior do que esta bomba. Então, é um negócio impressionante. Eu vou contar a história para vocês, vamos entender como que foi esse evento, e no final do vídeo eu vou passar uma filmagem feita desta bomba, pra vocês terem a noção do que é a maior explosão atômica já feita na nossa história. Prestem atenção. Tsar Bomba é o nome dado à bomba RDS-220, a mais potente arma nuclear já detonada. O nome é uma referência ao Tsar Ivan IV, também conhecido como Ivan o Terrível, que governou a Rússia no século XVI e ganhou esse apelido por ter liderado o país em 6 guerras e pelo humor instável e explosivo. Desenvolvida pela União Soviética, a bomba de 58 megatons, equivalente a 58 milhões de toneladas de trinitrotolueno, sendo 2 vezes mais potente que o segundo maior teste nuclear chamado de Teste 219. A bomba foi testada em 30 de outubro de 1961 em Nova Zembla, uma ilha no Oceano Ártico. Teve uma redução de 50 megatons de seu desempenho original para minimizar a escala de destruição. Devido ao seu enorme tamanho, a bomba não era prática para propósitos de guerra e foi criada primariamente para ser usada como propaganda de guerra na Guerra Fria. Não há evidências de que outra bomba de poder similar tenha sido feita. O termo Tsar Bomba remete para a história prática russa de construir objetos incrivelmente grandes para mostrar poder. Exemplos incluem o Grande Sino, o maior canhão do mundo, e o incrível Tsar Tank, que é um tanque de guerra. O teste da bomba foi feito durante um momento de grande tensão, né? O Muro de Berlim havia sido levantado em agosto de 1961. E mais ainda, a União Soviética havia recentemente encerrado uma moratória de testes nucleares que durou aproximadamente 3 anos e estava próxima de levar armas para Cuba, o que acabaria levando à chamada crise dos mísseis. Agora tem uns dados interessantes mais técnicos, né? A Tsar Bomba era uma bomba de hidrogênio de 3 estágios com uma potência em torno de 50 megatons. Tal capacidade de destruição equivaleria a todos os explosivos usados na Segunda Guerra Mundial multiplicados por 10. É que assim, eu não vou entrar em detalhes porque senão esse vídeo vai ficar comprido, mas existem as bombas de fissão nuclear e as bombas de fusão nuclear. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, a famosa, se não me engano, era uma bomba de fissão nuclear. São bombas muito menores, com explosões muito menores e são mais fáceis de fazer o material entrar em fissão. A fissão é a divisão de um átomo, né? Então, elas são utilizadas o urânio empobrecido ou enriquecido, aquela história, né? Quer dizer o quê? Que um átomo de urânio, quando dividido, gera uma fagulhazinha que não dá nem de ver. Um átomo de urânio. Agora, suponhamos uma plaquinha aqui de 2 kg de urânio. Quantos milhões de átomos existem dentro de uma plaquinha de urânio de 1 kg, por exemplo? Milhões. Então, aí sim, é a fissão de milhões de átomos de urânio numa pequena placa desse tamanho, vamos supor. O que ocasiona bombas como a de Hiroshima e Nagasaki. A fusão nuclear gera um tipo de bomba muito maior. A fusão é o que acontece no núcleo dos sóis, né? As explosões nucleares dentro dos sóis são originadas pela fusão. Ou seja, em vez de separar 2 átomos, você une 2 átomos. Só que para fazer a fusão nuclear, você precisa de uma energia tão potente que é muito difícil encontrar no planeta Terra. Você só encontra isso dentro das estrelas, por exemplo. Então os caras descobriram que a maior energia capaz de provocar a fusão nuclear é a própria fissão. Ou seja, primeiro você ocasiona uma explosão pela fissão e você usa a energia dessa explosão para um segundo processo, que é a fusão nuclear. E aí você alcança proporções avassaladoras na explosão. Eu não sei se eu vou encontrar esse dado aqui, mas eu já adianto para vocês que o tamanho da bomba Tsar em relação à bomba de Hiroshima e Nagasaki é como você comparar uma cabeça de alfinete com uma bola de basquete. Ela era, acho que, milhares ou milhões de vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu mostro uma imagem ilustrativa que pode facilitar a visualização de vocês. A bomba de 27 toneladas era tão grande, 8 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro, que as portas de lançamento e os tanques de combustível das asas do Tu-95 avião, tiveram de ser removidos. Ela foi presa a um paraquedas de retardo de queda,
que pesava mais de 800 quilos e que dava a ambos os aviões a possibilidade de voar para pelo menos 45 km de distância do ponto zero de detonação. Se houvesse uma falha neste retardo, a bomba ou teria atingido a sua altitude de detonação mais rápido do que o previsto, tornando o teste uma missão suicida para os aviões, ou atingiria o solo a uma velocidade alta demais com resultados imprevisíveis. Os Estados Unidos também equiparam algumas de suas bombas com paraquedas de retardo pelas mesmas razões. É porque é o seguinte, a bomba ela é tão gigantesca que a equipe que foi pilotando os aviões, né, tem que ter tempo deles fugirem da explosão, que a explosão pega, né, quilômetros e quilômetros. Então eles tiveram que colocar um paraquedas para retardar o tempo de queda, para dar tempo dos pilotos fugirem. E pelo que eu andei pesquisando aí, mesmo eles fugindo o mais rápido possível, eles ainda sofreram com as sequelas, né, que vieram até eles, a onda de choque, o avião perdeu o controle, eles quase vieram ao chão, os pilotos. A bomba Tsar foi detonada às 11 horas e 32 minutos da manhã sobre o campo de testes da Baía de... Agora vem um nome aqui que é... Mityushchika, é um nome russo, né? Ao norte do Círculo Polar Ártico, na ilha de Nova Zembla. Ela foi lançada de uma altitude de 10.500 metros e programada para detonar a 4.000 metros acima da superfície terrestre. Para vocês terem uma noção, ela não chegou ao solo, né? A explosão aconteceu a 4.000 metros de altura, ou seja, uma região bem razoável. 4.000 metros de altura já é bem no meio da troposfera, a formação de nuvens cúmulos. É uma altitude considerável. Para vocês terem uma noção, a onda de choque ela deu 3 voltas ao planeta Terra. Uma curiosidade, né? As 50 megatons de potência equivalem a 50 milhões de toneladas de dinamite ou a 3.300 bombas de Hiroshima. Esse era o dado que eu estava procurando, 330 mil bombas de Hiroshima. O cogumelo nuclear chegou a 64 km de altura, 6 vezes a altitude em que voam os aviões comerciais e 7 vezes o tamanho do Monte Everest. Atingiu a mesosfera, a camada da atmosfera onde os meteoritos entram em combustão. Embora a bomba tenha sido detonada no ar a 4 km do chão, seus efeitos no solo foram devastadores. A superfície da ilha foi nivelada, varrida e polida, como se virasse uma pista de patinação. A mesma coisa aconteceu às pedras. A neve derreteu e suas bordas estão brilhando. As pedras ficaram brilhosas. Não há um sinal de imperfeição no solo, disse o relatório soviético sobre a inspeção no lugar depois do acontecido. Tudo no local havia sido destruído e derretido. Outros efeitos da explosão foram percebidos muito longe dali. O clarão foi avistado a uma distância de 1.000 quilômetros, mesmo com o céu nublado. Um observador a 270 km de distância viu o lampejo, mesmo de óculos escuros, e pôde sentir o calor emitido pela explosão. 270 km. A onda de choque derrubou as casas de madeira e arrancou telhados, janelas e portas de casas de alvenaria. Qualquer pessoa que estivesse num raio de 100 km do centro da explosão sofreria queimaduras de 3º grau. Para vocês verem a potência desta bomba. Existem mais coisas a serem faladas sobre essa bomba. Muitas curiosidades e outras coisas. Mas aí o vídeo fica longo. Então eu vou passar para vocês uma ou mais imagens, se eu conseguir, da bomba Tsar. Divirtam-se.